Abra sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Amém? Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa produzir o efeito para o qual ela foi enviada. Que a Tua palavra possa brotar em nosso coração a verdadeira semente do Evangelho. O Evangelho verdadeiro, o Evangelho autêntico. E que ela produza, Senhor, o fruto em nós, e este fruto se chama Jesus. Que este fruto permaneça. Em nome do Senhor. Amém. Amém. 1 Pedro capítulo 2. E eu vou ler juntamente com vocês do versículo 1 ao 10. E nós vamos fazer uma boa leitura, amém? Eu aprendi o seguinte, que se a mensagem não for boa, pelo menos a leitura tem que ser muito boa. Pelo menos os irmãos vão embora abençoados, amém? Então faça uma boa leitura, vamos fazer a melhor leitura que nós já fizemos hoje, amém? Prestando atenção. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 em diante, até o 10. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Versículo 6. Por isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Versículo 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a pedra principal, angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram postos. Versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povos de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amém? Glória a Deus pela palavra. Glória a Deus. Eu amo as Escrituras, eu imagino que os irmãos também. Eu adoro ler as Escrituras, com prazer. Hoje eu estive à tarde com minha família num restaurante, e lá tinha bobó de camarão, né? Tinha, o que mais tinha? Me ajuda a lembrar. Tinha, cupim no molho, com molho badeira. O que vocês imaginarem? Eu não vou falar o nome do restaurante, porque eu não vou ganhar nada, eles não estão me pagando nada, né? E por questão de ética, eu não vou dizer que é o restaurante Bambuzal. Mas, se os irmãos me apertarem, eu vou acabar dizendo. Mas é um restaurante muito gostoso aqui em Valinhos. E eu montei aquele pratinho de crente, com salada. E não me incomode, por favor, ia comendo. E fechando o olho,
e mastigando. Vocês estão sentindo aí o gosto? Trouxeram um contrafilé para mim, assim, no prato. Muito bom. Mas então, Márcio, eu vim aqui para ouvir receita. Você vai passar alguma receita? Não. Eu estou dizendo que às vezes eu tenho esse sentimento quando eu estou lendo as Escrituras, comendo, saboreando, vírgula por vírgula, pedacinho por pedacinho. As Escrituras não são fast food, que você come correndo, e você nem sabe o que você comeu, não alimenta, e passa 30 minutos e você está com fome. Amém? Então temos que tirar momentos na nossa semana, no nosso dia, para degustar com calma. Eu ainda quero conhecer uma cidade na Itália, que eles lançaram a moda do slow food, comer devagar. Vocês já viram essa reportagem? Já viram, né? E as pessoas vão na cidade lá, eles sentam, é proibido comer rápido. Você tem que sentar na cadeirinha, prosear, bater papo, e comer, e come devagar, e conversa, né, Reginaldo? Deve ser muito gostoso. É um slow food. Nos dias de hoje, seria muito importante esse movimento aderir ao nosso estilo de vida tão corrido. E lá eles conseguem, na Itália. Amém? Mas nós não viemos falar desse tipo de comida, de outro tipo de comida. Semana passada, eu tive a oportunidade, nós falamos sobre a importância de ter um pastor na sua vida. Quantos estavam aqui semana passada? Amém? Mensagem muito importante, já está na internet. E essa mensagem de hoje é mais ou menos uma continuação dela. De fato, essa mensagem de hoje, nós vamos compreender um pouquinho mais sobre a visão da nossa igreja, que está nesse panfleto. Não sei se você tem ou não, lá na porta você pode adquirir, baseado em cima dos valores. Nós vamos aprender um pouquinho sobre os valores da nossa comunidade pelas Escrituras. Sabe, conta-se uma história que havia um senhor muito sábio, que ficava na porta de uma cidade. E ele recepcionava os viajantes que chegavam naquela cidade. Então chegava uns viajantes que estavam em mudança, e eles paravam na porta da cidade e perguntavam para aquele senhor: como que é essa cidade? E o senhor respondia: como que é a cidade que você veio? Falou: a cidade que eu vim, as pessoas eram felizes, alegres, não tinha roubo, não tinha coisa errada. A cidade que eu vim era vinhedo. Não. Cidade boa, agradável. E o senhor respondia assim: ah, ótimo, essa cidade é igual à tua, pode entrar, seja bem-vindo. De repente chegava outro viajante, a mesma pergunta: como que é essa cidade aqui, senhor? Posso me mudar para cá? E como que é a cidade que você veio? Ah, a cidade que eu vim, as pessoas eram ruins, malévolas, não praticavam a justiça, havia muito roubo, muito esquema, tinha corrupção, lá tinha um tal de mensalão, Operação Lava Jato, enfim, horrível a cidade de onde eu venho. Como que é essa cidade aqui? O senhor dizia: essa cidade é igual, horrível, violenta, cheio de coisas como tinha na cidade de onde você veio. Sabe, essa é a história, e esse senhor, ele dizia essa verdade, que não importa de onde você vem, você sempre carrega aquilo que os seus olhos enxergam. Amém? Alguns podem enxergar aqui meio copo cheio, outros podem enxergar meio copo vazio. Tudo é uma questão de ponto de vista. E nós cremos que a igreja do Senhor Jesus, ou igrejas locais, localmente, é muito comum as pessoas às vezes terem essa percepção. Amém? Deixando sua Bíblia aberta,
Eu quero dizer umas coisas rápidas, em 4 pontos. Dizer que a igreja evangélica, numa certa maneira, está cansada. Nós vemos os crentes cansados. Eu acompanho o meio evangélico há mais de 30 anos. E eu tenho visto o mundo evangélico, de uma maneira geral, desgastado. O povo cansado. Existe uma certa desilusão. E por causa disso, tem acontecido um movimento que no último IBGE de 2010, o próximo agora em 2020, o último IBGE de 2010, ao perguntar às pessoas qual a fé, qual a religião delas, a fé que elas praticavam, muitos responderam: eu sou cristão evangélico, porém não pertenço a nenhuma igreja denominação. Não participo de Assembleia de Deus, Deus é Amor, Batista, Congregação, Universal, Igreja Reformada, Pentecostal, Neopentecostal, Igreja Luterana. Não participo de nenhuma dessas igrejas, mas tenho a fé em Jesus. E não me considero desviado ou desviada. E não me considero excluído do reino de Deus. Existe sim uma certa desilusão por parte desse grupo, que corresponde a 10% dos evangélicos, de acordo com o IBGE. Nós estamos falando em números de 4 milhões de brasileiros que se encontram nessa situação. E alguém vem perguntar assim: quantos já encontraram pessoas assim? Levante a mão, deixa eu ver. Já encontraram pessoas assim? Eu encontrei vários. Na verdade, eu fui por 3 anos uma pessoa assim, completamente desigrejada. Eu não estou aqui para criticar a igreja do Senhor Jesus, não é esse o foco da nossa mensagem. Não estou aqui para falar mal de pastor nenhum, ou do que quer que seja. Nós estamos aqui para compreender o que nós, como comunidade, que nos denominamos como Igreja do Nazareno, Central de Vinhedo, Comunidade da Esperança, o que nós temos feito com o nosso cristianismo e com o nosso estilo de vida como comunidade, amém? Esse é o foco, falar de nós mesmos. Mas de fato existe esse grupo. Milhões de pessoas vêm se cansando de promessas que não se cumprem nos púlpitos, práticas bizarras, esquisitas. Basta ligar a TV ou ouvir o rádio. Estruturas hierárquicas que se julgam imperfeitas, escândalos, evangelho raso, pregadores despreparados, mensagens de autoajuda, centradas apenas no bem-estar humano, shows, apelo exagerado em dinheiro, absurdos doutrinários, enfim, há um grupo de cristãos, pessoas que amam a Deus, que estão cansadas dessas mensagens, estão cansadas de mensagens legalistas, mensagens desprovidas da graça, que não pregam o amor, que impõem sobre a vida e o ombro dos irmãos peso espiritual. As pessoas saem das reuniões cheias de culpa, piores do que vieram, angustiadas, vêm para ouvir uma mensagem de alívio, de conforto, querem ouvir a voz de Deus, estão com sede e fome da palavra, mas só o que ouvem são mensagens ensimesmadas de homens mesquinhos, de um evangelho raso, de um cristianismo superficial, que não promove mudança, que não promove transformação. Mas essa é a igreja que o Senhor Jesus morreu por ela, amém? E eu e você pertencemos a ela. O que há de errado? Alguém poderia dizer. Há alguma coisa de errada com o meio evangélico brasileiro? Eu vou te dizer. A igreja que Jesus formou, com apenas 12 apóstolos, tinha Judas. Jesus disse que ele plantaria sua igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Porém, Jesus disse que o ladrão veio e semeou joio. Então o joio cresce junto com o trigo.
Jesus disse que surgiriam falsos profetas, falsos apóstolos, fazendo sinais, maravilhas. Os apóstolos do Senhor Jesus, como o apóstolo Pedro, se você ler toda a carta de Pedro, você vai ver ele falando sobre os falsos apóstolos. Paulo e muitos homens que escreveram o Novo Testamento diziam: surgirão lobos cruéis que devorarão o rebanho, surgirão entre vós falsos irmãos. Na verdade, na igreja de Corinto já estava, desculpa a expressão, a casa caindo, ou como diz, o pau comendo lá. Uma brigaiada, contenda, confusão, um querendo ser melhor que o outro, uma carnalidade, a tal ponto que ele escreveu 2 longas cartas, dizendo: eu estou envergonhado de vocês, coríntios, que não há entre vós nenhum sábio, ninguém preparado ou maduro que possa se levantar e julgar as causas uns dos outros, mas vocês são carnais, vocês ficam promovendo escândalos, levando irmão contra irmão, em juízo público, envergonhando o caminho de Deus. Igrejas com problemas, irmãos, sempre existiram. Entre os 12, como eu já disse e repito, havia um. Dos 12, um era traidor. Dos 12, este Pedro que escreve, andou 3 anos e meio armado ao lado de Jesus. Jesus sabia disso, desde o princípio. Na igreja sempre houve problemas e sempre haverá. Isso já nos ensina a primeira coisa, que não devemos ficar olhando para falhas de igreja e decepcionar-se com elas. Embora nosso coração fique angustiado, de fato fica. Tem um irmão que passou entre nós e ele fica mandando mensagens no Facebook, e as mensagens dele é só atacando a igreja, atacando pastores. Eu sei que ele está com o coração decepcionado e desiludido, talvez até amargurado, e até onde eu sei, ele não está congregando em lugar nenhum. Quantos estão assim machucados? Quantos foram feridos por líderes religiosos, por irmãos dentro de igreja? Amém? Mas nós queremos tratar hoje sobre o que é ser igreja. Nós estamos aqui não para definir que a Comunidade da Esperança em Vinhedo é a melhor igreja do mundo. Mas se você está aqui, o Espírito Santo plantou você aqui, aqui é o melhor lugar do mundo para você estar. Amém? Queremos tratar um pouquinho sobre os valores. Joe, volta o slide dos valores, Joe. Isso. Esses são os valores que nós definimos. Nós temos missão, visão e valores. É óbvio que nós copiamos da Bíblia, mas em palavras mais simples para que pudéssemos entender. Amém? Os irmãos podem ler comigo esses valores? Vamos lá? No 3, para decorar. 1, 2, 3. Na pessoa de Jesus, sermos igreja como organismo vivo, informal, flexível e crescente. Vivemos o sacerdócio universal, onde cada um de nós é um ministro e nossa casa uma igreja. Amém? A primeira coisa que eu gostaria de falar, nesses poucos minutos que eu tenho, precisamos compreender o conceito de igreja, porque eu percebo que alguns desses que estão fora, e alguns que ainda estão dentro, quando eu digo dentro estão em comunhão numa igreja, pode às vezes, e na maioria das vezes, ter um conceito errado do que é ser igreja, ou do que é igreja. Amém? De fato, o que é igreja? Igreja, no grego, foi escrito, toda vez que você encontrar na Bíblia a palavra igreja, no original é eclésia. E eclésia é a junção de 2 palavras, chamados e fora, chamados para fora. Mas este não é o significado de igreja. É uma palavra, como minha professora particular de português me ensinava hoje, é uma palavra com 2 radicais, é isso? Ela até me deu o exemplo como a palavra girassol.
Girassol. Girassol é uma flor, mas o termo flor não está embutido na palavra girassol. Compreende o que eu estou dizendo? Gira-sol, porque a planta, ela gira conforme o sol, não é isso? Por isso, a etimologia da palavra girassol é girassol, mas é uma planta, é uma flor. A etimologia da palavra eclésia, igreja, é a junção de duas palavras, chamados para fora, mas não significa chamados para fora. Eclésia significa reunião. Reunião. Então, quando Jesus disse, estabelecerei a minha eclésia, a minha igreja, a minha reunião, o meu ajuntamento de pessoas, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele estava falando que ele ajuntaria um grupo de pessoas com a mesma fé, com o mesmo propósito, que são chamados filhos de Deus, seus discípulos. A este grupo, quando se reúne, ele chama de igreja. Amém? Igreja não é um prédio, igreja não é um templo, não é um santuário. Igreja é o ajuntamento de irmãos. Amém? Eu sei que para muitos isso é muito bem claro, isso é simples para eles, mas para outros não. Então, alguns acham que igreja significa os chamados para fora, então eu tenho que cair fora do sistema religioso, dominado, controlado por homens. Então eu tenho que cair fora. Sabe, esse é um conceito errado de igreja. Igreja não é cair fora, igreja é se unir, se ajuntar, se aglomerar. Então, se existir o verbo igrejar, igrejar é o quê? Se relacionar. Quando te perguntarem, o que você vai fazer hoje à noite? Eu estou indo ao culto, junto com a igreja. Eu estou indo para a comunidade da esperança, em Vinhedo, aonde a igreja está. A igreja se reúne. Amém? Isso tem que ficar muito simples no seu coração, muito gravado na sua mente. Diga, nós somos a igreja. Amém? No capítulo 2, no versículo 4, diz assim: se é que tendes a experiência do que o Senhor é bom, versículo 3, no versículo 4, chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. O segundo ponto que eu quero falar aqui, e que creio eu, e segundo livros que têm surgido, a editora Novo Mundo lançou um livro agora, Desigrejados também, Paulo Romero, tem muitos livros falando sobre esse fenômeno. Teólogos, sociólogos têm estudado isso, porque cristãos estão abandonando as igrejas institucionalizadas, vamos dizer assim, as organizações institucionalizadas. O primeiro entendimento que eu já expus aqui para os irmãos é o conceito de igreja. Amém? Igreja é uma coisa, organização é outra. Segundo, Jesus, olha o que o versículo 4 diz: chegando-vos para Ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Todos os evangelhos, se você lê de Mateus até Apocalipse, eles não param de falar de Jesus. O evangelho é centrado na pessoa de Jesus. Se nós como igreja nos reunirmos aqui e deixarmos de falar de Jesus, e as nossas reuniões ter foco apenas nos seus problemas e nos meus problemas, nos seus desejos, nas suas respostas de oração, se passarmos a nos reunir aqui para chegar diante de Deus e ficar só perguntando, e aí, o que o Senhor tem para nós hoje? Este não é o conceito, esse não é o espírito do evangelho, esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não aponta para Jesus, dizendo assim, e aí, o que o Senhor tem para mim hoje? Embora Jesus cure, embora Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma a família, Jesus restaura casamento, amém, irmãos? E nós pregamos isso, mas nós pregamos muito mais, não o que Jesus vai fazer,
Mas o que Ele fez? Nossos cultos, não podemos deixar de falar da mensagem da cruz, do sangue do Cordeiro, da vida após a morte, da ressurreição, da volta de Jesus, de uma vida de santidade, de temor, de obediência. Este é a espinha dorsal do Evangelho. As nossas músicas, nossas canções, nossas pregações, não podem faltar esses elementos, cujo único interesse é levar pessoas para Cristo. Somos embaixadores do Senhor Jesus. Temos o ministério da reconciliação, estamos aqui como sacerdotes para pregar a Cristo às pessoas. Amém? Essa é a essência do Evangelho. Muitas pessoas se decepcionam porque não ouvem mais isso aos púlpitos. Ligam a TV e não ouvem mais a mensagem do Evangelho. Ouvem qualquer coisa. Autoajuda, coaching, pregações de estímulo, coceira no ouvido, mas não se ouve o Evangelho. Não estou falando que todos os programas de TV são ruins. Há ainda homens e mulheres de Deus, há ainda igrejas que vivem o verdadeiro Evangelho. Quantos querem viver o verdadeiro Evangelho? Amém? Querem viver essa essência do Evangelho? Então uma igreja saudável é cristocêntrica. Quando deixamos a pessoa de Jesus, transformamos nossos púlpitos em shows, pastores se tornam mega astros, cantores se tornam artistas, e transformamos tudo isso daqui, púlpito em palco, quando fazemos, o nosso foco é agradar as massas. Esses dias eu fui num culto, a convite de alguém, e a pregação era só isso: autoajuda, 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 Deus vai fazer, Deus vai abrir, Deus vai mudar, Deus faz isso, irmãos, nós oramos isso todo domingo, mas não é essa a essência do Evangelho, e não é este o Evangelho que queremos apresentar e viver como igreja. Amém? Outro ponto, terceiro ponto, vamos recapitular. O primeiro ponto é o que é igreja. Vamos lá, o que é igreja, amém? O segundo ponto é Jesus, centrado na pessoa de Jesus, amém? E o terceiro ponto, a igreja não pode ser um lugar, uma instituição fechada, engessada, institucionalizada. Como que deve ser a igreja? No versículo 5 diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, ou pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. A igreja ela é viva, a igreja ela é atuante. Por que a igreja é viva e atuante? Porque os nossos cultos são bombados? Podemos ter um culto xoxo do ponto de vista dos brasileiros que gostam de um pouco mais de calor, mas podemos ter uma igreja avivada, porque a igreja são as pessoas. Sabe, nós já tivemos aqui no passado cultos aqueles cultos de cair raio do céu, e anjo na parede, e aquele barulheira, e aquele negócio assim que você, aquele barulho gospel, né, Edson? Mas nada de presença de Deus. Acabava o culto, menos de 2 minutos, parecia que um vento tinha passado, todo mundo foi para casa. Não tinha calor, não tinha vida, os irmãos não se relacionavam, não abraçava, não tinha como que você vai, meu irmão, não tinha calor humano. Pedra viva é isso. O conceito de casa espiritual é este. Tem muitas pessoas que falam: não quero ouvir mais aquele pastor, aquele pregador, não quero ir mais naquela igreja, não, o culto não é do jeito que eu gosto, sabe, não tem calor, eu gosto de um som mais agitado, mais alto, não gosto de não sei o quê. Ou pode ser uma igreja num som calminho, aquela coisa calma e suave, a voz do Senhor, né? Aquela coisa bem marasmo. E acontecer a mesma coisa, acaba o culto, todo mundo vai embora, ninguém liga um para o outro na semana, não tem conversas de WhatsApp,
Não tem, irmão, senta, vamos orar junto para resolver seu problema. Não tem isso. Igreja é isto. Por isso que nós queremos ser uma igreja, como diz os nossos valores, na pessoa de Jesus. Volta para os valores lá, por favor, Joe. Olha os nossos valores. Na pessoa de Jesus, centrado nele, nossas mensagens são nele, tudo é para ele. Nós queremos levar você e ir juntos para ele, apresentar todo homem perfeito e íntegro diante dele. A nossa intenção, nosso foco é o tribunal de Cristo, é o que vai acontecer lá. Na pessoa de Jesus, sermos igreja como organismo vivo. Não queremos que você, eu falo amigavelmente, com muito carinho, não queremos que você tenha uma experiência somente de domingo nos cultos. É muito pouco. É muito pouco. Por favor, faça um favor para você mesmo. Participe de células. Isso aqui não é um modismo. Isso é igreja. Atos 2:42, perseveravam todos os dias, na comunhão dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em todos havia temor, e pelas mãos dos apóstolos o Senhor fazia sinais, prodígios e maravilhas, e comiam com simplicidade de coração, partindo o pão de casa em casa, e se reuniam no templo, ou seja, o ajuntamento em grupo, com simplicidade de coração, e a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. Amém, irmãos? Igreja, biblicamente, é quando um grupo de gente vive e convive. Amém? É isso que é o modelo, nosso propósito de igreja aqui. Se você vem buscar uma igreja, onde você e a sua família possam se relacionar, por favor, conheça as nossas células, conheça os nossos trabalhos de células, porque nas células nós temos um interesse no crescimento espiritual teu, da sua família. Trabalho com crianças, nós começamos a célula das crianças ontem, na casa da Lília. Nós valorizamos as crianças para salvação, cura, libertação, assim como valorizamos os adultos. O evangelho tem que ser pregado para as crianças. Elas não serão a igreja do futuro, elas serão os líderes do futuro, mas elas são elas são a igreja do presente. Amém, irmãos? Então, relacionamentos é algo prazeroso. Talvez você possa ficar angustiado, Márcio, eu não estou falando muito de célula e eu preciso de uma célula, realmente eu tenho dificuldades de tempo, dificuldades de horário. Então abra sua casa para ser uma célula, fale com o pastor, abra. Amém, irmãos? Eu não consigo imaginar outro tipo de igreja, senão igreja que os irmãos se relacionam. Pode dar o nome de célula, pequeno grupo, grupo de comunhão, discipulado, a nomenclatura não interessa para nós. O que interessa é o quê? Que essas pedras vivas, pedrinhas vivas, se relacionem. Amém? E como é que é uma casa espiritual? Como é que é uma casa? Os irmãos são construtores aí. Você coloca um tijolo em cima do outro, não é assim? E você faz uma amarração, intercala. Não é assim que faz? Que levanta uma parede? Jesus disse que nós somos pedras vivas. Cada um, eu e você, cada um de nós somos uma pedra viva, que está enxertada na parede da casa espiritual de Deus, a igreja. Só que essa pedra ela é viva. Como é que a igreja cresce? A pedra vai engordando. Ah, Márcio, eu estou engordando, que eu estou comendo que nem um... Não é esse tipo de engordar, irmão. É o engordar espiritualmente. Mas olha que legal. A pedra, ela está amarrada dentro de uma parede. De tal maneira que tem pedras, imagine um bloco, tem blocos em cima e tem blocos embaixo e blocos ao lado. Está conectado. Está conectado. Esse é o conceito de Deus. É vontade do Espírito Santo que eu e você estejamos conectados uns aos outros. Amém, irmãos? Eu não sei quantos desses 10% que estão desigrejados estão conectados. E eu não sei quantos desses 36 milhões de brasileiros que se reúnem mais ou menos neste horário, neste país inteiro, em diversas denominações, quantos deles, nas suas denominações, estão conectados, ainda que vão aos cultos,
Ainda que vão a 3 cultos por semana na igreja, quantos deles estão conectados com a sua comunidade? E você sabe, um dos motivos que esses livros especialistas apontam que esse povo está desiludido com a igreja é exatamente esse ponto. Eles estão cansaram de ficar aí nos cultos, só ter que ouvir pastor e ir embora para casa. Eles querem algo mais, eles querem se relacionar, eles querem convívio, eles querem falar e ser ouvidos, eles querem ser discipulados e querem discipular outros. O discipulado é o que nós chamamos de conexão, é o modo como a gente se conecta. Nas células de quinta-feira, foi um rasgar de coração, foi ou não foi, Lília, Fabiana? Foi um momento que nós abrimos nossas falhas com os irmãos, né, André? Nós temos liberdade lá, e ninguém se sente acuado, ninguém precisa usar máscara lá naquele ambiente. E nós lançamos nossas falhas, os irmãos oram conosco, saímos de lá aliviados, é ou não é? Muito gostoso isso, irmãos. Eu amo o culto, eu amo vir ao culto, mas eu dou a mesma importância para as células. Amém, irmãos? Porque esse é o modo de viver igreja, esse é o modo de igrejar mais pleno, amém? Amém? Ok, Joe, pode continuar. Mas, se procurarmos uma comunidade somente para nos sentir bem o tempo todo, estamos na verdade atrás de um produto religioso, e acabamos nos relacionando com a igreja de forma comercial, ou seja, a única coisa que nos liga à nossa igreja é o interesse pessoal. Não queremos aqui formar um grupo de discípulos, de irmãos, de pessoas que vêm somente em busca de um produto espiritual. Então faz uma oração aí, pastor, que resolva todos os problemas da minha casa. Faz uma oração forte. Faz um negócio aí, faz uma mandinga espiritual, você que manipula poderes espirituais. Porque às vezes as pessoas vêm para cá e têm a noção de que lá na Umbanda tem um líder que manipula poderes espirituais e faz o quê? Através de pagamento de promessa, ela recebe o quê? Bênçãos. E aí, todas as religiões trabalham nessa base. Todas as religiões. Você chega, você tem os seus problemas, seja financeiro, você está precisando de uma amarração no amor, não importa o que seja. Tem pastor que faz oração na amarração no amor. Vocês não têm noção das bizarrices que estão pregando por aí. Mas o princípio é o mesmo. Vem aqui para fazer um trabalho espiritual. O que eu tenho que pagar? Você está aqui, dá sua casa, dá seu carro. É o mesmo princípio, só que o Deus do Novo Testamento não é assim. Se você veio com essa mentalidade das religiões, esquece. No Evangelho não é assim. No Evangelho é eu, Deus, dizendo: resolvi te abençoar em Cristo Jesus. Toda sorte de bênçãos espirituais já foram derramadas na cruz do Calvário sobre a minha e a sua vida, amém? Efésios 1:17, mas graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos, não é uma bencinho, não é uma coisinha, é toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Nossa vitória já foi conquistada na cruz, o preço já foi pago, com sangue. E qual é o preço que Deus pagou? Era Deus comprando, não eu comprando bênção. Deus comprou. O que Ele comprou? Como diz Apocalipse 5:10, comprastes para Deus povos, com o seu sangue compraste para Deus povos, de todas as raças, tribos, línguas e nações, e o constituísse reis e sacerdotes, amém? Glória a Deus, o preço foi pago. É este o evangelho que nós pregamos, não tem que fazer sacrifício. E se Deus nos abençoa, é baseado no seu amor, é o que nós chamamos de graça. Ele nos abençoa, porque eu sou caráter amoroso, eu não preciso pagar uma promessa. Amém, irmãos? Os irmãos estão compreendendo? É o amor de Deus que nos abençoa, a graça dele. Então quando você orar, quando eu e você formos orar, não precisamos ir com essa mentalidade de o que eu tenho que fazer para ser abençoado. Vá com ousadia. Hebreus 4:12. Entramos com ousadia ao trono da graça,
a fim de alcançar graça e misericórdia. Por que com ousadia? Porque o versículo 5 diz, porque nós somos sacerdotes. E talvez você não saiba o que o sacerdote fazia no Antigo Testamento. O conceito de sacerdócio. Leia o Antigo Testamento para entender. O sacerdote era o único em todo Israel que poderia oferecer sacrifícios a Deus. Ele era o único que poderia entrar no templo de Deus uma vez ao ano, no Santo dos Santos, e levar o sacrifício em favor do povo. Agora nós somos sacerdotes e podemos entrar com ousadia, eu e você. Não temos mais mediador, não tem homem intermediando a gente. Somente Cristo, Ele nos deu livre acesso ao Pai. Não precisamos rezar para ninguém, não precisamos subir escadaria de joelhos, não precisamos fazer aquela campanha do pastor Joãozinho, não precisamos lá dar o dinheiro para a irmã Maria, para receber bênçãos espirituais, favores espirituais. Nosso Deus não é um Deus mendigo, que fica mendigando, se você for fiel, andar em santidade, eu te abençoo. Não é este o Deus do Novo Testamento. O Deus do Novo Testamento diz, ainda que você seja infiel, eu sou fiel. E porque eu te amo e me manifesto a você com amor e graça, este amor e graça me constrange e te constrange a andar em santidade. Eu obedeço e ando em santidade, não por medo, não por recompensa, mas porque Ele demonstra amor, misericórdia. Quantas vezes Ele me perdoou, quantas vezes eu cheguei diante dEle achando que ia receber condenação, esperando um Deus bravo, sentado num banco, com uma varinha na mão, louco para me bater, e Ele me encontra com graça. Quantas vezes Ele me encontrou e disse, este meu filho esteve perdido, e agora esteve morto e agora está vivo. Tire essa veste dele, troque-lhe a veste, lhe dê um banho, põe o meu anel, mate um cordeiro, e vamos fazer festa, porque ele estava morto e voltou. É assim que o Pai nos recebe. Ele não veio condenar o mundo ainda. Não pense que o terremoto na Itália é condenação de Deus, aquela desgraça no Haiti é condenação. Deus não veio condenar o mundo ainda. Há um dia que Ele virá. Ele está anunciando em todos os lugares e para todos os homens que se arrependam, porque um dia, está escrito em Atos, um dia julgará o mundo por meio do varão que Ele escolheu, Jesus Cristo. Hoje Ele anuncia a graça, Ele quer que todos os homens se arrependam e venham ao conhecimento da verdade, e Ele quer que os homens o conheçam e abram seu coração, não baseado num medo, não mexendo com seu medo, não te ameaçando, não trabalhando na minha e na sua ganância, mas manifestando o seu amor mostrado na cruz. Porque todo tripé de religião é sustentado em culpa, medo e ganância. É aí que cria-se um território para charlatões. É aí que cria-se um ambiente em que promessas são feitas de púlpito, Deus vai fazer, Deus vai abrir, esse é o ano da restauração, então não sei o quê. Nós fazemos isso, mas dirigidos pelo Espírito e quando o Espírito nos guia, mas não queremos brincar com isso, como se estivéssemos aqui tirando do bolso soluções fáceis para a sua e para a minha vida. Não é este o Evangelho que nós cremos. Deixa a sua Bíblia aberta em 1 Pedro, e eu estou quase indo para a conclusão. E vai para Atos, capítulo 14. Deixa eu mostrar o Evangelho que nós pregamos aqui, e queremos pregar até a volta de Jesus, amém? Não queremos ser a melhor igreja, não temos essa pretensão, porque a melhor e verdadeira igreja é a igreja do Senhor Jesus, que não dá para ser identificada por uma placa. Não é a igreja do Nazareno, não é a Assembleia, não é a Deus e Amor, não é a igreja católica, não são os mormons, como eu fui parado essa semana por um mormons, e ele queria me convencer de que os mormons era a verdadeira revelação de Deus. Puxa, os adventistas falam mesmo, a congregação cristã. Eu estou falando dessas igrejas em púlpito, porque os irmãos já sabem disso. Os testemunhos de Jeová, nós somos as verdadeiras testemunhas. Sabe, irmãos, nenhuma organização humana com nome, com faixa, com placa, pode se dizer representante exclusiva de Deus na terra. E se alguém se intitular assim, se alguma organização, algum pregador,
algum irmão se intitular como representante exclusivo de Deus na terra, rejeite. Este não é o espírito do Novo Testamento. Não é maltratar essas pessoas, mas com amor e com carinho dizer: a igreja do Senhor é que é a verdadeira representante do Senhor, e ela não é identificada por placas e denominações, nem tampouco por homens, mas por o corpo vivo. Amém, irmãos? E de homens que falham. Em Atos 14, versículo 21 e 22, olha o que está escrito: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feitos muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Olha o versículo 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino. Através do quê? Através do quê? Muitas tribulações. Sabe, eu gosto disso. E é esse evangelho que nós queremos pregar aqui. Não é o evangelho em que fica coçando a sua alma, tentando te dar algum alívio momentâneo. Nós queremos pregar para você que Jesus morreu na cruz, derramou o seu Espírito sobre você, para fortalecê-lo na fé. Se você era um covarde, uma covarde lá no mundo, você veio, Deus quer te transformar numa pessoa corajosa. Se você fugia dos problemas lá fora, você veio para a igreja, conheceu o Evangelho, agora você enfrenta problemas. Se você respondia de maneira ríspida, quando era contrariado, quando era criticado, às vezes você até partia os tapas e socos e gritaria, agora o Espírito Santo te controla, te enche do Espírito para você responder no Espírito, com mansidão e sabedoria. O Evangelho nos confronta, e eu e você vemos aos domingos, participamos das células, do discipulado, dos cultos, dos ensinos. Por que todo esse ambiente? Por que todo esse envolvimento? Para fazer de mim e você pessoas fortes espiritualmente, e não só espiritualmente, emocionalmente. A igreja do Senhor Jesus está sendo limpa, adornada, transformada. Deus quer que eu e você tenhamos relacionamentos sadios. Muitos irmãos, quando começam o trabalho em células, quando eles começam a se envolver, começam os conflitos, e aí é o que nós chamamos de trauma da coletividade, trauma das comunidades. Tem pessoas que têm traumas de conviver com outros. E nessa não é a vontade de Deus, que você fique com esse trauma. Não é a vontade de Deus que você tenha medo de pessoas. Não é a vontade de Deus que no primeiro atrito e conflito com o irmãozinho da igreja, você caia fora. Os atritos e conflitos são uma oportunidade para o Espírito Santo nos amadurecer na fé, nos levar a amar, nos levar a perdoar. É este evangelho que queremos pregar aqui. O evangelho que transforma você numa pessoa forte. O evangelho que transforma eu e você, nos dá músculos espirituais. Pessoas robustas. Olha o que Freud diz dos religiosos. Não abra a Bíblia, que não está nessa Bíblia. Freud dizia: Deus é uma projeção psicológica que serve para proteger um indivíduo de uma realidade que ele não quer enfrentar e com a qual não pode lidar sozinho. Eu vou repetir o que Freud disse. Deus é uma projeção psicológica que serve para proteger um indivíduo de uma realidade que ele não quer enfrentar e com a qual não pode lidar sozinho. Por isso, ele usa o artifício da religião, ele cria, projeta na sua mente um Deus que como que lhe auxilia, serve de amuleto, porque a sua alma é frágil, ele não consegue enfrentar os problemas da vida, ele não consegue se enfrentar às suas próprias dificuldades e limitações, seus apetites, seus medos. É uma pessoa fragilizada emocionalmente, então ele precisa desse cabide da religião, ele precisa vir aos domingos e ouvir um pastor coçando a orelha dele, falando umas coisinhas bonitinhas da Bíblia. É isto que muitos pensam a respeito de nós. E é isto que muitos charlatões da fé se utilizam dos púlpitos para provocar no povo, porque sabe que o povo
sabem manipular esse tipo de gente. A igreja é um ambiente em que as pessoas vêm aflitas, suas almas desgastadas, cansadas, angustiadas, e elas chegam aqui, e é batata. É um ambiente muito fácil para cair e ser ludibriado por um charlatão da fé. Alguém que vai manipular emocionalmente essa pessoa, vai arrancar dela o dinheiro, vai enganar suas emoções e vai causar nela o quê? Uma desilusão, decepção. Mas, irmãos, nem todos que encontram pregadores pregando isso, ou ligam a TV e ouvem essas baboseiras, se decepcionam. Se decepciona, mas na hora desliga e fala: esse não é o evangelho que eu conheço, esse não é o Deus das Escrituras, este não é o evangelho que eu conheço. O fato de eu e você nos decepcionarmos com a igreja não nos dá motivo de cair fora, ou de sair criticando, porque agora está na moda criticar a igreja, abrir um blog, um videolog e ficar criticando. Porque não. Isso demonstra o quê? Imaturidade. Está atacando pedra na igreja que o Senhor Jesus morreu, abrindo para o mundo os problemas da igreja. Ao invés de fazer parte da solução, agora que Deus está te mostrando os problemas da igreja, você quer sair, vem fazer parte da solução. Se reúne em célula, conta: pastor, vamos resolver esse problema aqui. Irmão, o que eu posso fazer para ajudar? Eu quero fazer parte eu quero estar conectado. E estar conectado às vezes significa sofrer com os sofrimentos. Um irmão caiu fora da igreja, foi embora, dói no nosso coração. Ele foi embora e nem falou tchau. Dói mais ainda. Aí saiu atacando, falando que aqui tem um monte de problema. Dói mais ainda. Amém, irmãos? Esse não é o tipo de igreja que queremos edificar aqui. Se você pensa como eu, e está concordando com tudo, e está dando um like, dá um like aí, irmão. Compartilha, divulgue. Este é o evangelho de Jesus. E se amanhã eu mesmo começar a pregar um outro evangelho, por favor, puxa a minha orelha e fala: Márcio, não era isso que você pregava, está gravado. E estou caminhando para o fim. Em quarto ponto, sacerdotes. Mas deixa eu fechar esse ponto do Freud, irmãos. De fato, nós buscamos a Deus, nós somos o povo que busca a Deus, mas não porque nós não sabemos resolver os nossos problemas, não porque somos um povo fragilizado, que tem mania de correr, fugir das suas mazelas. Nós somos um povo que buscamos a Deus em oração, porque confiamos que Ele tem sabedoria e poder para transmitir para nós essa sabedoria e poder, para que nós mesmos possamos resolver esse problema. Deus não vem nos dar pernas fortes para a gente correr, Ele vem nos dar peitos fortes para enfrentar. Povo corajoso, destemido, forte. O povo de Deus é o povo mais forte dessa terra. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. Então levanta a sua cabeça e sinta mais orgulho do que os americanos da nação deles, porque eles estufam o peito e as criancinhas de escola dizem: nós somos a melhor nação da terra, nós somos poderosos, temos dinheiro. Nenhuma nação se atreve a ameaçar os Estados Unidos. Eles são cheios de orgulho. Estou falando alguma mentira? Os brasileiros são chamados o quê? Nós não temos orgulho do Brasil. Nós chamamos que é a nação do pensamento de vira-lata. Somos o resto do resto. Não temos nem raça definida. É uma mescla. Eu sou nação eleita. Deus olha lá de cima, Ele olha os Estados Unidos. Ele olha Israel, mas Ele olha a nação santa, que não está definido por fronteiras, que não está definido por um exército, por uma constituição humana, mas é o reino de Deus constituído de homens e mulheres que creem neste evangelho, que acordam todo dia de manhã e dizem: eu sou um sacerdote de Deus, eu sou um embaixador de Cristo, como diz 2 Coríntios 5:10,
somos embaixadores de Cristo. Eu sou um embaixador. Esses dias eu estava lendo um negócio com um embaixador num país da África, não me recordo agora, o embaixador dos Estados Unidos, que tem a embaixada no meio da favela, num país da África, numa cidade da África, me fugiu agora, a embaixada americana. Você acha que ele come a comida daquele país local? Não. Ele anda no meio da favela com um limousine, blindada, fortemente protegido. Seu pensamento é do seu país de origem, ainda que ele esteja ali na África, ainda que ele esteja cercado de miséria, de destruição e de caos. A sua mentalidade, a sua identidade, o seu passaporte, ele é americano. Não importa o país que ele esteja, aonde ele entra, ele sabe quem ele é. E ele é bem respeitado. E ele come a comida dos Estados Unidos, não a comida da África. Está compreendendo? Eu e você somos uma nação eleita, um sacerdócio real, uma geração santa, um povo adquirido. Somos o reino de Deus, somos a igreja do Senhor. Tenha isso em mente. Você não está aqui mendigando, você não é alguém esquecido por Deus, você não é alguém frágil, bobo. Você é alguém fortalecido pelo Espírito. Bobo é quem fica no mundo tomando tapa de Satanás e de homens. Nós somos um povo forte. Sabe, Deus quer nos encher tanto do Espírito, que quando o ímpio vem para nos enganar, o Senhor já mostra o Espírito dele. Já aconteceu isso com você? Você senta numa mesa, numa negociação, você já sabe, o Espírito já te mostrou, falou, não aceita, cai fora, está querendo te enganar. Você é um povo forte, irmãos. Deus quer fazer de mim e você esse povo forte. E aí eu finalizo dizendo que todos são sacerdotes. Este é um outro conceito que precisamos entender na nossa mente. Além de entender o que é a igreja, é se relacionar. Além de entender que tudo que diz respeito aqui, nosso estilo de igreja, tudo é para glorificar Jesus. Ele é o centro, não homens. Além de entender que nós somos um organismo vivo, pedras vivas. Por fim, temos que entender o sacerdócio universal. Vós sois sacerdotes. E o sacerdote é o seguinte: você tem livre acesso a Deus. Sabe, nós temos uma herança de 2000 anos de história de igreja, em que, desde a igreja primitiva, apenas 10% das pessoas sabiam ler e escrever. Então, porque elas não sabiam ler e nem escrever, elas dependiam de que alguém lesse para elas escrituras. E normalmente quem fazia isso era o pastor da igreja, ou o bispo. Porque 90% do povo não sabia ler e escrever. E isso perdurou durante todos os séculos. Apenas após as duas guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, as nações começaram a investir em educação, principalmente com a formação da ONU, 1945 em diante. As nações começaram a investir massivamente em educação de leitura e escrita. Hoje o quadro se inverteu. No Brasil você tem cerca de 10% de analfabetos, em média. 90% sabe ler e escrever. Hoje todos têm acesso à Bíblia. Mas durante séculos não foi assim. Então as pessoas dependiam de que alguém lesse. E aí criou-se o seguinte: vocês não podem ler a Bíblia, até porque não conseguem, então vocês têm que vir aqui e eu vou ler as Escrituras a partir da minha interpretação. E aí surgiu o que eles chamam de clericalismo. O povão é o leigo, e aqui é o clero. E criou-se uma divisão no reino de Deus, em que estes são um grupo de sacerdotes de Deus, e aqui é o povão. E o povão vem aos domingos e ouve o sacerdote. Não é isso que Jesus instituiu. Eu e você temos acesso. Isso não significa que não temos que ter um líder espiritual sobre a nossa vida. Nós estamos falando de coisas diferentes. Nós estamos falando que você pode ter acesso a Deus. Você pode orar. Você pode impor as mãos e expulsar o demônio. Não é, vou ligar para o pastor. Olha, o pastor precisa vir aqui, porque esse negócio... Você pode ser esse agente, porque você tem o Espírito de Deus. Você pode orar. Amém, irmãos? Esse é o conceito de sacerdote. Eu finalizo aqui. Todos são sacerdotes. Oferecer sacrifícios a Deus é amar ao próximo, como nós lemos em
em Pedro. Como pedras vivas, no versículo 5, como pedras vivas sois edificados casas espirituais para ser de sacerdócios santos, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Amém? Oferecer sacrifício a Deus, em primeira análise é uma vida de santidade, de temor, mas em última análise é amar a igreja, amar os irmãos. Amar não implica em buscar a satisfação pessoal, mas sim em participar da promoção do bem comum. Desistir de ir na igreja simplesmente porque não concordamos com a atitude de alguns é abandonar os demais irmãos nas mãos de lobos da religião. Se identificamos que estamos sendo enganados por uma liderança inescrupulosa, precisamos sim nos posicionar em relação a isso. Tenha coragem, com espírito de brandura e temor. Não estou ensinando os irmãos a ser rebeldes, não, a sair criticando tudo e todos. É com um espírito de amor, com ternura, com oração. Outro ponto importante é saber que o espírito de indiferença, de egoísmo, de falta de sensibilidade é algo que é proveniente da natureza humana. Não é algo exclusivo nas igrejas. Estou indo embora porque os irmãos perderam o amor. O mundo está assim. O ser humano é egoísta por natureza. Você só está conhecendo os seres humanos de uma maneira diferente aqui dentro, mas é humano. Uma igreja onde se fala mais de demônios do que de Deus, que fala mais de dinheiro do que prosperidade, fala mais de dinheiro e prosperidade do que de novo nascimento e da nova vida com Cristo. Uma igreja que está mais preocupada com punição e disciplina dos rebeldes do que com o ensino maduro da palavra. Comunidades onde não se ouve de púlpito as mensagens que falam sobre graça, amor, cruz, Jesus, vida nova, perdão, que fica exigindo coisas de Deus por meio de troca do tipo orar mais para obter mais, jejuar mais para obter mais, fazer sacrifícios. Sabe, irmãos, eu e você queremos essa igreja. Aí alguém pergunta: Márcio, existe essa igreja? O que vocês acham? Tudo muito bonito isso aqui. Eu queria estar lá em Atos, igrejinha primitiva, aquele amor. Eu creio que é possível viver isso em comunidade. Eu falo isso sem medo de errar. Eu vivo isso na minha pequena igreja que eu participo, na célula. Eu vivo isso. Quantos são da nossa célula e confirmam isso? Levanta a mão. Olha, se vocês estiverem mentindo, vocês estão mentindo comigo também. É possível viver isso, irmãos. Talvez você não consiga ir em células, mas conecte-se com irmãos. Pega o telefone, acaba o culto, pega o telefone, irmão, preciso de falar, preciso que alguém me ouça, nem que seja pelo WhatsApp. Eu preciso me conectar, eu não posso mais ficar isolado. Amém? Gostaria de chamar os músicos e nós vamos orar. Lembre-se que o amor, lembre-se no que Jesus jamais disse que deveríamos procurar relações para sermos amados, mas nos mandou amar e perdoar ativamente, inclusive os que nos chateiam. Ele disse para a gente amar independente do sentimento e das emoções que brotam no nosso coração, sejam de ira, de raiva, seja de emoção, seja de angústia, sejam de decepção. Amém, irmãos? Desilusão. O que é desilusão? É alguém que perdeu o quê? A pessoa só é desiludida porque ela foi iludida. Mostraram para ela um falso evangelho. Prometeram coisas para ela que não cumprimos. E aí ela se desiludiu. E muitos, talvez você está assistindo pela TV, e você foi desiludido, enganado por um pastor, foi te apresentado um falso evangelho, um evangelho misturado. Sabe, irmãos, quando alguém ensina o falso evangelho, seja pela TV, seja pessoalmente, o que ela está fazendo com essa pessoa? Ela está vacinando essa pessoa contra o verdadeiro evangelho. E aí quando você vai ensinar o verdadeiro evangelho, essa pessoa rejeita. Fala, não é isso que eu ouvi do meu pastor. E aí quando você vem pregando a graça, você vem pregando a cruz, você vem pregando essas coisas,
Tem pessoas que rejeitam isso, principalmente líderes, porque eles viveram a vida inteira num evangelho misturado, não num falso evangelho, um evangelho misturado, com meias verdades. E talvez há pessoas aqui, essa noite, que de alguma maneira se decepcionaram. Você se sentiu enganado, enganada, por irmãos, talvez por um líder espiritual, talvez comigo mesmo, talvez eu mesmo te decepcionei. Você viu em mim alguma falha que talvez você, na ilusão de achar que eu não tenho falhas, ou que o pastor Alexandre, ou que essa igreja não tem falhas, se iludiu, se enganou e não existe igreja perfeita, irmãos. Não existe líderes perfeitos. O que existe é homens como eu e você, que Deus nos dá a oportunidade para perdoarmos.